Nas nossas videoaulas passadas, nós já deixamos funcionando essa opção aqui de empresas, aonde ao clicar aqui em cima, nós somos levados para uma outra activity, e nessa activity é exibido aqui para nós uma lista de empresas, somente com o nome aqui das empresas. Só que essas empresas, nós adicionamos elas aqui dentro do nosso código. Aqui está elas, tanto a Coca-Cola como a Pepsi. Só que nessa videoaula nós vamos agora exibir as empresas aqui dentro, mas não através da inserção delas, através aqui do nosso código, mas sim através da consulta que nós vamos fazer no nosso banco de dados. Então aqui no nosso banco de dados, nós vamos ter uma outra pasta chamada empresas, e aqui no nosso emulador, ou melhor, no nosso aplicativo, nós vamos fazer a leitura dessas empresas que vão estar armazenadas dentro dessa pasta aqui no nosso banco de dados. Então aqui vai aparecer uma lista com o nome de várias empresas. Para que a gente não faça manualmente aqui a criação de empresa por empresa, eu deixei separado para vocês um arquivo, aonde nesse arquivo ele contém todas as empresas que eu já inseri elas manualmente. Aqui está o arquivo, ele se chama fir-curso ds-export.json, é esse arquivo aqui no canto esquerdo, e eu vou importar esse arquivo aqui para o nosso banco de dados. Tanto é que se eu quiser abrir esse arquivo, vocês vão ver aqui que existem vários nomes de empresas aqui, e são essas empresas aqui, esses nomes, que vão aparecer aqui na nossa lista, dentro do nosso aplicativo. Veja que é um arquivo que você pode abrir pelo próprio bloco de notas, ou qualquer outro programa similar a ele. Então esse arquivo aqui, ele é um JSON, e o Firebase, o banco de dados do Firebase, ele praticamente é um JSON também. Mas eu vou deixar um conteúdo separado para vocês, para explicar melhor para vocês o que é um JSON. Nós vamos agora clicar aqui no botão direito superior, nesses três pontinhos, e vamos vir aqui nessa opção de importar o JSON. Aqui está o arquivo. Vou clicar em abrir. Veja que vai aparecer aqui o nome do nosso arquivo e eu vou clicar em importar. Ao fazer isso, veja que apareceu aqui uma pasta chamada empresas, e ao clicar em cima dela, vai ter uma lista aqui de 20 itens. Veja que aqui o final é 19, mas aqui a contagem começa com 0. Então existem 20 nomes aqui dentro, ou 20 empresas. Vamos padronizar e dizer que cada pasta aqui contém as informações de uma empresa. Então aqui nós temos a Pepsi, Apple, Google, Udemy e várias outras. Então são essas empresas que vão aparecer aqui dentro do nosso aplicativo. Então, sem mais delongas, depois de ter feito aqui a importação do banco de dados, vamos vir aqui no nosso Android Studio, vamos apagar essa opção aqui e vamos começar agora a fazer a implementação do código para ler as nossas informações que estão lá no nosso banco de dados. Então eu vou aqui criar uma variável do tipo shield event listener. Vou também criar aqui uma variável do tipo database reference. Eu vou chamar ela de database underline reference. Lembrando vocês que existe uma videoaula onde eu dou a introdução sobre como funciona o ouvinte que o Firebase indica para ler lista de informações. Então nós vamos usar esse ouvinte que eu tinha citado já nas nossas aulas, onde nós estudamos como ler informações do nosso banco de dados. Então, se você ainda não viu essa nossa videoaula, então eu aconselho você a estar vendo essa nossa videoaula, senão você não vai entender o código aqui que nós vamos estar fazendo. E até para não tornar a nossa videoaula tão maçante e ficar repetindo coisas que eu já citei para vocês, eu vou vir aqui na nossa
database ler dados activity e vou copiar o nosso terceiro ouvinte. Lembrando para vocês que é esse terceiro ouvinte que o Firebase indica para ler lista. E como nós vamos ler lista de informações, que no caso são lista de empresas, então nós vamos estar utilizando esse ouvinte aqui. Então eu copiei todo o método ouvinte underline 3 e vou trocar o nome desse método e vou colocar aqui somente ouvinte. Aqui está dando um erro, porque o nome que nós deixamos lá na nossa variável do tipo database reference, ele está diferente. Eu vou então aqui trocar. Pronto. Então veja que aqui a nossa variável database reference, o nome dela é reference underline database. Dessa forma, o nosso método aqui completo do ouvinte, ele já está tudo certinho, sem nenhum tipo de erro. Vou também copiar aqui os ciclos de vida. Porque nós já falamos sobre isso também. Então não é algo que eu vou ficar repetindo para vocês, que é algo que vocês já devem ter visto na nossa videoaula. E se você não viu, mais uma vez eu repito, assista a videoaula onde eu explico sobre os ouvintes do Firebase. Vou apagar aqui esse if aqui que nós temos, que nós não vamos estar utilizando ele. E pronto. Dessa forma aqui, o nosso ouvinte ele já está preparado para ouvir as informações do nosso banco de dados. A única coisa que nós vamos trocar aqui nesse nosso ouvinte é que a pasta que nós queremos ler. Veja que nós queremos acessar a pasta BD e depois a pasta gerentes. E então todo o conteúdo que estiver dentro dessa pasta gerentes, nós estamos indicando aqui que nós queremos ouvir ou escutar as informações, ler as informações que estão dentro dessa pasta gerentes. Mas aqui no nosso caso, nós queremos ler essa pasta aqui, empresas. Então nós vamos vir aqui, apagar esses gerentes e colocar empresas. Eu vou agora implementar o nosso primeiro método aqui, que é o onShieldAdd, que no caso, toda vez que eu quero ler informações dessa minha pasta aqui, esse método ele é acionado. Então qualquer inserção que acontecer de informação dentro dessa pasta empresas, é esse método aqui que ele vai ser chamado. Então como eu quero ler uma lista de empresas, nós também temos que ter essa classe aqui, que é uma classe que nós já criamos também em uma outra videoaula passada. E como nós já vimos anteriormente, nós vamos aqui criar uma variável do tipo empresa. Vamos pegar o nosso data snapshot, essa nossa variável, e colocar aqui o get value. E dentro desse get value, nós vamos pegar a empresa.class. Agora, eu vou pegar a nossa variável empresas, que é essa variável aqui em cima. Essa variável, lembrando que é essa variável que vai armazenar todas as empresas que estão no nosso banco de dados. Vou pegar ela aqui, vou colocar ponto add e vou inserir essa nossa variável aqui, empresa. Só que aqui eu vou fazer algo diferente, porque aqui no nosso banco de dados, nós temos aqui dentro somente o nome da empresa. Nesse caso aqui é Coca-Cola. E aqui na nossa classe empresa, nós temos aqui um construtor que ele vai armazenar o nome e o ID dessa empresa também. Então aqui eu posso então dar um set ID e colocar uma identificação para essa empresa. E qual que seria essa identificação? Eu vou pegar a identificação do nome da pasta onde essa empresa está armazenada. Por exemplo, a Coca-Cola está armazenada dentro da pasta 0. A empresa Pepsi ela está armazenada dentro da pasta 1.
Então o nome da pasta vai ser o ID da empresa. E para pegar o nome da pasta, nós já vimos isso anteriormente. Eu vou criar aqui uma variável chamada key. Vou pegar aqui o nosso data snapshot, ponto, get key, que key significa chave. Então aqui no nosso set ID, eu vou colocar key. Feito isso, eu vou agora chamar o nosso recycler view underline list da empresa, que é o nosso adapter, o nosso adaptador, e vou colocar aqui ponto notif dataset change. Ou seja, nós estamos notificando que foram alteradas informações dentro do nosso recycler view. Porque essa variável nossa, empresas, nós estamos passando para dentro, olha aqui, do nosso adaptador. E a primeira vez que nós chamamos o nosso recycler view underline list da empresa, essa variável empresa aqui ela está vazia, ela está sem nenhuma informação. Mas daí, quando nós inserimos mais informações aqui nessa nossa variável empresas, então nós estamos notificando o nosso adaptador que a variável empresas ela foi alterada, que foram inseridas novas informações dentro dela. Então dessa forma, o nosso recycler view aqui, a nossa lista, ela vai ser atualizada. Então de início, vai ser somente isso. Vamos agora executar o nosso código. Vamos só confirmar aqui para ver se está tudo certinho, para ver se não vai gerar nenhum problema. Está tudo ok. Vamos então executar aqui o nosso código e vamos ver se essa nossa parte aqui para adicionar empresas, se ele vai funcionar corretamente. Vou deixar aberto aqui o nosso emulador. Pronto, abriu aqui o nosso emulador. Então, ao clicar agora em empresas, deverá aparecer para nós o nome de todas essas empresas aqui que nós temos no nosso banco de dados. Vamos fazer um teste. Olha só, veja que as empresas que nós acabamos de ler do nosso banco de dados, existem 20 empresas aqui dentro. Vamos fazer um teste agora. Vou clicar em Ford, veja que apareceu aqui nome Ford. Vou clicar aqui na Intel, veja que apareceu o nome Intel. O último teste, vou clicar aqui na Microsoft, veja que apareceu também Microsoft. Vamos só alterar aqui no nosso clique, em cima da nossa empresa, que eu vou querer que apareça também o nome da pasta onde está armazenada essa empresa. Então aqui no nosso clique, underline empresa, eu vou colocar aqui um /n para pular uma linha, e vou colocar aqui pasta, dois pontos, vou colocar um mais, e colocar empresa.getID. Vou até colocar aqui mais um /n, e vou executar novamente o nosso projeto aqui no nosso emulador. E por que eu fiz aqui esse set ID? Porque quando nós formos excluir uma empresa, geralmente quando nós queremos excluir uma empresa por completo, o que nós fazemos? Nós não queremos apagar somente isso daqui, nós queremos apagar todo o conteúdo da empresa. Então fica mais fácil nós excluirmos aqui o nome da pasta, ou seja, a pasta inteira. Então quando eu quero excluir, por exemplo, a pasta da empresa Apple, eu não vou excluir arquivo por arquivo, eu vou excluir a pasta inteira. Então, eu possuindo o nome da pasta, aqui eu posso excluir todo o conteúdo dela. Então, por isso que nós já pegamos aqui o nome da pasta onde está armazenada essa empresa, porque depois nós vamos estar utilizando esse nome para fazer o gerenciamento de quando nós queremos remover uma empresa e também de quando nós queremos alterar alguma informação dessa empresa. Bom, só vamos confirmar aqui para ver se o nosso emulador aqui já está certinho. Vou clicar agora em empresas. Vou clicar em Coca-Cola e agora vai aparecer o nome da empresa e a pasta
aonde ela está armazenada. No caso, a Coca-Cola está aqui na pasta 0. Então vamos ver se vai funcionar corretamente. Olha só, apareceu o nome Coca-Cola e pasta 0. Vamos agora no Google. O Google, ele está na pasta 3. O nome da pasta onde ele está é 3. Então vamos clicar aqui. Veja que apareceu corretamente. Vamos escolher aqui mais uma empresa, Microsoft. Está na pasta 11. Quando eu vier aqui em Microsoft, vou clicar em cima, veja que apareceu a pasta 11. Então, dessa forma, nós acabamos de fazer então a leitura das informações que estão no nosso banco de dados. Agora, na nossa próxima videoaula, nós vamos aprender a alterar essas informações, porque isso não está funcionando ainda no nosso código. Vou até fazer um teste aqui para vocês verem. Eu vou aqui, por exemplo, colocar Microsoft, Jônia, vou dar um Enter. Veja que aqui não foi alterado, mas se eu sair daqui e entrar novamente, agora ela foi alterada. Então, na nossa próxima videoaula, nós vamos configurar o nosso ouvinte para que quando a gente faça uma alteração aqui, essa alteração ela já seja feita de forma automática e em tempo real aqui no nosso aplicativo. Então, até a nossa próxima aula.